Uma garota da limpeza. Cuida de um pianista mundialmente famoso que perde a mobilidade nas mãos. Ela fez o que as outras não fizeram. Fique para descobrir. Após um concerto de piano magistral em um anfiteatro dominicano, Leônidas Casimiro de Los Santos ajustou seu capacete e ligou a Ducati Panigale F4 SP2, uma obra de engenharia que rugiu como um leão ao acordar. O som do motor reverberou entre as pedras antigas do anfiteatro, misturando-se com a brisa salgada que trazia o aroma do Oceano Atlântico. Em seu trajeto, as vistas panorâmicas do Oceano Atlântico se desenrolaram diante dele em todo o seu esplendor. Desde os primeiros trechos da estrada, o mar parecia um espelho líquido refletindo os últimos tons quentes do pôr do sol, uma extensão infinita que abraçava o horizonte com sua imensidão. O que é verdadeiro se revela como o perfume que preenche o ar sem ser visto. O eterno reside na luz que ilumina a paisagem da existência, além do instante fugaz. Acelerou, deixando que a Ducati devorasse a sinuosa estrada sem conseguir calar em sua mente as palavras de sua noiva, Coralina Zoraida Baez. Como você me pede em casamento para ter filhos? Você não vê que estou decolando na minha carreira de modelo? Porque não há mulher mais bonita que eu em lugar nenhum. Olhe para mim. Sou uma deusa. O tom arrogante de sua noiva continuava a ressoar dentro dele, quase competindo com o rugido da moto. Leônidas apertou os dentes, suas mãos firmes no guidão. Coralina, com sua beleza inegável, era o amor de sua vida. Como ele poderia convencê-la de um casamento destinado a conceber filhos? Distraído pelo eco de sua memória, Leônidas não notou uma pequena pedra que estava na pista, quase invisível sob a luz dourada do crepúsculo. A roda dianteira bateu no obstáculo e a moto perdeu tração. Em um instante, o mundo pareceu parar. A Ducati Panigale P4 SP2 derrapou para o lado, lançando-o ao ar como um boneco. O vento bateu em seu rosto enquanto seu corpo girava no vazio. Instintivamente, ele estendeu as mãos para amortecer a queda, um reflexo que protegeria seu rosto e tronco, mas que concentraria toda a força do impacto em seus pulsos e dedos. Quando tocou o chão, uma explosão de dor percorreu seus braços, um fogo que parecia acender cada articulação de dentro para fora. Rolou pelo chão, batendo contra um leito de folhas secas e terra compacta que amorteceram o impacto. A moto, por outro lado, deslizou por vários metros até parar contra a barreira metálica da estrada. O rugido do motor se apagou, deixando um silêncio inquietante interrompido apenas pelo som distante das ondas batendo nas rochas. Tudo ficou preto. O homem que cai à beira da morte aprende que a vida é um empréstimo breve. Só à beira do precipício entende que viver não é possuir o tempo, mas transformá-lo em significado. Um zumbido surdo foi a primeira coisa que Leônidas Casimiro de Los Santos percebeu enquanto começava a recobrar a consciência. Um leve aroma de antisséptico e o som rítmico de uma máquina monitorando seu pulso preenchiam o ar. Ele abriu os olhos lentamente, a luz branca do hospital o cegou por um momento. Quando sua visão se ajustou, viu o teto imaculado e as cortinas de cor azul clara ao redor de sua cama. O peso da realidade caiu sobre ele instantaneamente. Tentou mover as mãos, mas uma dor aguda o impediu. Olhou para baixo e viu as envoltas em talas rígidas, descansando sobre almofadas projetadas para imobilizá-las. Um movimento no canto de sua visão chamou sua atenção. Coralina Zoraida Baez estava ali, sua noiva, sentada com as pernas cruzadas em uma cadeira plástica. Ela usava um vestido de designer, perfeitamente ajustado. Seu telefone descansava em seu colo. Finalmente acordou, disse ela, sua voz impregnada com um tom que misturava alívio e exasperação. Leônidas tentou falar, mas sua garganta estava seca. Só conseguiu emitir um leve gemido. Coralina, com um suspiro exagerado, se inclinou para a frente e pegou um copo de água na mesinha ao lado. Ela levou uma canudo até seus lábios com desajeito, derramando um pouco em seu peito. Isto está arruinando todos os meus planos, soltou de repente enquanto deixava o copo no lugar. Suas palavras eram casuais, como se falasse sobre um inconveniente menor,
e não sobre um acidente que poderia custar a carreira de seu noivo. Você não tem ideia de quantos contratos tive que cancelar para estar aqui. Você sabe como é difícil para alguém como eu lidar com a imprensa em um lugar como este? Leônidas piscou confuso. A dor nas mãos era um lembrete constante do que havia acontecido, mas as palavras de Coralina o atingiram de uma maneira diferente, mais profunda. Tentou mover os lábios para formular uma pergunta, qualquer coisa, mas ela continuou. E agora o quê? Você vai ficar assim para sempre? Perguntou apontando para suas mãos com um gesto de cabeça como se fossem um acessório defeituoso. Porque deixe-me dizer, um pianista com mãos inúteis. Vamos ter que pagar os melhores especialistas. O zumbido nos ouvidos voltou com mais força, não pelo impacto físico, mas pela incredulidade que sentia diante de suas palavras. Leônidas fechou os olhos por um momento, tentando controlar a onda de emoções que ameaçava transbordar. Queria gritar com ela, mas suas forças o traíam. Bem, acho que vou ter que dizer algo para a mídia, continuou Coralina, ignorando seu silêncio. Talvez algo dramático. Já sabe. Como que estou aqui apoiando você como uma noiva devota? Isso seria bom para as fotos. Embora, talvez, possamos tirar proveito disso tudo e eu consiga ainda mais fama. Leônidas não respondeu. Só deixou a cabeça cair contra o travesseiro, sua mente dividida entre a dor física e o vazio emocional. Pela primeira vez, se perguntou se o acidente não havia sido apenas um golpe em suas mãos, mas uma revelação mais profunda sobre o tipo de vida e companhia que havia escolhido. A arrogância é como uma torre de fumaça que sobe orgulhosamente ao céu, apenas para ser dissipada pelo vento. Sua grandeza é uma ilusão que desmorona com o primeiro sopro da realidade. Após 2 semanas de internação, Leônidas Casimiro de Los Santos teve alta. As talas ainda imobilizavam suas mãos. Os médicos tinham prognóstico reservado sobre sua recuperação com terapia, o que tornava o caminho à frente interminável. O hospital estava inundado de flashes e repórteres na entrada, ansiosos para capturar uma imagem do pianista acidentado e sua glamourosa noiva. Em frente ao hospital, um Porsche vermelho brilhante aguardava sob o brilho do sol caribenho. Coralina Zoraida Baez o acompanhava enquanto caminhavam juntos para o carro, segurando uma bolsa de designer em um braço e sorrindo levemente para os fotógrafos como se a ocasião fosse um desfile em uma passarela. A alma perdida no espelho da vaidade esquece que o verdadeiro reflexo está nas águas serenas da autenticidade. O rosto pode brilhar, mas é o coração quem ilumina. Um dos repórteres conseguiu abrir caminho entre a multidão e, com o microfone estendido, fez uma pergunta direta. Senhor de Los Santos, o que esse acidente significa para sua carreira? Você poderá voltar a tocar? Leônidas, com o olhar fixo no chão e um gesto de evidente desconforto, não respondeu. Antes que o silêncio se tornasse constrangedor, Coralina interveio com seu tom ensaiado e radiante. Tudo a seu tempo, não acham? Disse ela, virando-se ligeiramente para que as câmeras captassem o melhor ângulo. O importante é que estou aqui para apoiá-lo como sempre. O verdadeiro amor brilha nos momentos mais difíceis. O comentário arrancou murmúrios e alguns aplausos isolados entre os presentes. Coralina sorriu com satisfação antes de continuar caminhando até o carro. Ao chegar ao Porsche, deixou Leônidas seguir à frente enquanto ela, com elegância calculada, abriu a porta do passageiro para que ele pudesse entrar, garantindo que as câmeras captassem cada detalhe de seu gesto. Leônidas, com as mãos imóveis sobre seu abdômen, acenou levemente com a cabeça e entrou no carro, deixando que ela fechasse a porta atrás dele com um movimento fluido. Uma vez dentro, Coralina fechou a porta com cuidado e caminhou até o assento do motorista, ajeitando seu vestido com um movimento fluido antes de subir no veículo. O interior do Porsche era impecável, com cheiro de couro novo. Coralina se acomodou ao volante e acelerou, deixando o hospital para trás enquanto os flashes desapareciam com a distância. O silêncio preenchia o interior do carro, exceto pelo ronco do motor e o suave atrito das rodas no asfalto. Coralina quebrou o silêncio com seu tom habitual, uma mistura de doçura fingida e frieza calculada.
Não se preocupe, querido, disse enquanto ajustava os óculos e revisava seu reflexo no espelho retrovisor. Você ganhará mais popularidade agora que todos vão falar sobre o fato de que você não pode mais tocar. É trágico, eu sei, mas o sensacionalismo vende. Leônidas não respondeu. Seus olhos estavam fixos em suas mãos imóveis, descansando sobre seu colo como duas testemunhas mudas de sua queda. Coralina fez uma pausa dramática antes de continuar, como se estivesse entregando um monólogo diante de uma câmera. E eu, por ser sua noiva, terei mais capas de revistas no mundo da moda. Sua voz ganhou um tom quase sonhador. Todo mundo que me vê não pode deixar de elogiar minha beleza, absorto em cada uma das minhas facetas exóticas, certo? Soltou uma risada suave enquanto olhava seu reflexo no retrovisor, como se sua pergunta não precisasse de resposta. A luz do dia, tão radiante, não percebe as sombras que deixa para trás, mas as sombras sempre sabem que sem a luz não existiriam. Leônidas levantou os olhos lentamente, seus olhos escuros refletindo a dor que ele tentava reprimir. Murmurou com uma voz abafada, quase como se falasse consigo mesmo, enquanto uma lágrima escorria por sua bochecha. Sim, querida, você está certa. Cada centímetro seu é simplesmente perfeito. Coralina sorriu satisfeita, sem perceber o tom sombrio por trás de suas palavras. O resto do caminho foi silencioso, com Leônidas perdido em seus pensamentos, preso entre a realidade de sua nova vida e o vazio que sentia ao olhar para a mulher que agora se mostrava como uma desconhecida. O Porsche atravessou o portão automático e subiu o caminho de pedras até a imponente mansão de Leônidas. O edifício, uma mistura de modernidade e tradição caribenha, parecia tão imenso quanto vazio. Coralina estacionou em frente à entrada principal e desceu do carro com um movimento fluido, como se cada passo fosse coreografado. Com um sorriso sarcástico, deu a volta no carro e abriu a porta do passageiro. Agora sou eu quem assume o papel de cavaleiro, não? Disse, inclinando-se ligeiramente em direção a ele com um olhar zombeteiro. Quem diria? Desde que nada envolva estragar minhas unhas de designer, tudo estará bem. Sua risada foi suave, mas carregada de sarcasmo. Leônidas não respondeu. Simplesmente saiu do carro com a ajuda de uma empregada que o aguardava perto, deixando o peso de suas emoções se acumular em silêncio enquanto caminhava em direção à porta da mansão. A imagem de Coralina, radiante e egocêntrica, contrastava dolorosamente com a figura de Leônidas, cabisbaixo e quebrado. O começo de um novo capítulo estava se formando, embora ele ainda não soubesse disso. O verdadeiro abismo não é a solidão, mas a companhia daqueles que não sabem apreciá-lo. A empregada Olga a Bela, de aparência simples e sem a impressionante beleza de Coralina, acompanhou Leônidas ao entrar na mansão, carregando as poucas pertenças do homem. Sua postura era humilde, mas seus movimentos demonstravam uma dedicação que não precisava de palavras para ser expressa. Leônidas, andando devagar, com as talas imobilizando suas mãos, lançou-lhe um olhar e um cumprimento respeitoso que soou agridoce. Olga, obrigado por me receber. A mulher sorriu timidamente, sua expressão calorosa e discreta. Eu sempre estarei aqui para o senhor, respondeu suavemente, quase inaudível. Atrás deles, o eco dos saltos de Coralina soava com autoridade sobre o piso de mármore polido. Sua presença preenchia o ambiente, embora não por calor, mas pela pressão que parecia impor a cada passo. Ao entrar na luxuosa sala, Coralina parou brevemente e deu uma ordem para Olga. Depois que você deixar o senhor instalado no quarto, desça para trazer minha água mineral de costume. Olga assentiu com um gesto sem dizer uma palavra. Leônidas observou a interação sem intervir, imerso em seu próprio mundo de pensamentos e emoções. Ambos, Olga e o pianista, subiram as escadas rumo à suíte principal. Cada degrau parecia um desafio para Leônidas, não tanto pelo esforço físico, mas pelo peso invisível que carregava em sua mente e coração. Ao chegar, Olga abriu a porta com cuidado e o deixou entrar. O quarto, um espaço amplo e decorado com elegância sóbria, parecia grande demais para alguém que se sentia tão pequeno naquele momento. Leônidas parou no centro do quarto e deixou escapar um suspiro. Suas palavras foram quase um murmúrio,
quase como se falasse consigo mesmo. E o que farei agora se não posso tocar? Do outro lado do quarto, uma voz tímida, mas doce, ressoou, suave como uma carícia inesperada. Olga, que organizava com cuidado as pertenças de Leônidas, parou. Fechou a porta do armário com delicadeza, virou-se para ele e, com uma leve inclinação de cabeça, olhou-o diretamente pela primeira vez. Eu serei suas mãos, senhor. As palavras simples, mas carregadas de significado, flutuaram no ar como uma promessa silenciosa. Leônidas levantou os olhos, encontrando um olhar que, ao contrário de tantos outros que o cercavam, não buscava brilhar por vaidade, mas iluminar com empatia. O valor de uma alma não se mede pelas aparências, mas pela capacidade de estar presente no sofrimento do outro. A grandeza de uma vida está em ser útil, não em ser admirada. Leônidas, ainda surpreso com a doçura das palavras de Olga, olhou-a com incredulidade. Sua voz, quebrada pela tristeza e um toque de ceticismo, quebrou o silêncio. É irônico o que você diz, murmurou. Como você poderia ser minhas mãos, mesmo que quisesse? Seus olhos caíram sobre as talas que imobilizavam seus dedos, como se fossem correntes impossíveis de quebrar. Olga ficou imóvel por um instante, como se estivesse considerando a resposta. Suas mãos, que agora seguravam cuidadosamente uma camisa recém-arrumada, tremeram ligeiramente antes de depositá-la em uma gaveta. Talvez porque eu sei o que significa perder algo que você ama, disse com um tom baixo, como se estivesse confessando um segredo. Ela parou, estudando sua reação antes de continuar. Quando eu era criança e tocava piano. Não era tão talentosa quanto você, senhor, mas eu amava. Cada nota era uma parte de mim. Leônidas a olhou atentamente, seu ceticismo começando a dar lugar a uma curiosidade genuína. Algo na honestidade de sua voz o prendeu, como se aquelas palavras viessem de um lugar que ele conhecia muito bem. Por que você parou? Perguntou sem conseguir evitar. Olga esboçou um pequeno sorriso carregado de tristeza. Seus olhos se perderam por um instante, como se procurasse algo no passado. Meus pais eram imigrantes. Trabalhavam duro para que eu pudesse estudar música. Até me compraram um piano velho, desafinado, mas para mim era um tesouro. Amava cada tecla. Ela fez uma breve pausa, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Mas quando eles faleceram, eu tive que deixar tudo. A vida não me deu outra opção. E me dediquei a servir aos outros, como na mansão deles. Levantou os olhos e o olhou diretamente com uma mistura de orgulho e melancolia. Mesmo assim, a música nunca me deixou. Sempre que vejo um piano, sinto que uma parte de mim ainda pertence a esse mundo. Por isso eu entendo, senhor. Sei que, embora tudo mude, sempre há uma forma de seguir em frente. Mesmo que não seja como você imaginou. Suas palavras ficaram suspensas no ar, firmes e quentes, deixando Leônidas em um silêncio reflexivo que falava mais do que qualquer resposta. Ela deu um pequeno passo em direção a ele, sua voz agora mais firme. Não sei como, mas quero ajudá-lo a encontrar esse caminho. Mesmo que eu não tenha a mesma habilidade, posso aprender. O senhor pode me ensinar. E eu posso ser suas mãos até que o senhor recupere as suas. Leônidas a observou suas emoções em conflito. Uma faísca de algo parecido com esperança tentava se acender dentro dele, mas o peso de sua dor o mantinha cativo. É a esperança quem planta jardins nos desertos do coração. Mesmo que o solo pareça árido, suas raízes invisíveis encontram a força da vida no mais profundo. Não sei se consigo fazer isso, admitiu Leônidas finalmente, sua voz quase inaudível. Isso está bem, senhor, disse Olga com uma suavidade que lhe lembrou o toque de uma tecla sustentada no ar. O senhor não precisa saber disso agora. Eu estarei aqui, até que o descubra. O silêncio foi interrompido abruptamente pelo clamor da noiva, cuja voz ressoou da majestosa sala, cortando o momento como uma faca. Olga, onde está a minha água mineral? Venha já. A criada abaixou os olhos e soltou um suspiro quase imperceptível antes de responder suavemente. Com sua permissão, senhor, disse afastando-se em direção à porta com passos leves, mas firmes.
Oferecer-se como as mãos de outro é semear esperança em um terreno árido, confiando que, embora as flores demorem a brotar, o solo jamais esquecerá a semente. Minutos depois, Olga levava o serviço de água para a sala. Coralina estava ajustando um par de brincos diante de um espelho de corpo inteiro, sua figura perfeita destacando-se sob um vestido justo. Você demorou uma eternidade, Olga, disse Coralina, estendendo a mão com desdém para pegar a água. Dizia um pequeno gole e deixou a garrafa na mesa mais próxima, antes de se virar para a criada com um sorriso carregado de condescendência. Tenho que sair. Tenho um patrocinador me esperando. Nem vou precisar fazer casting, sabe? A minha beleza abre todas as portas. Olga assentiu, mantendo-se em silêncio, mas Coralina ainda não havia terminado. Sabe, se você tivesse a minha beleza, não estaria na situação em que vou te colocar. Preciso que cuide do meu noivo. Fez uma pausa dramática, medindo cada palavra com um ar de despreocupação. Quero dizer, ajudar ele no banho. Em todos os sentidos, me entende? Sei que é repugnante, mas... Depois, contratarei uma enfermeira que faça isso por você. O olhar de Olga se endureceu, mas seu tom foi calmo e firme quando interrompeu. Não precisa se preocupar, senhorita Coralina. Eu me encarrego de tudo. Com muito prazer cuido do senhor. Um coração que dá sem esperar nada irradia sua própria luz. Mas aquele que ama com a balança na mão, calculando o que recebe, perde a alma na sombra do egoísmo. Coralina observou com uma sobrancelha levantada como se não pudesse acreditar no que acabara de ouvir. Depois deixou escapar uma risada suave, quase zombeteira. Isso você diz agora, murmurou pegando sua bolsa de designer da cadeira próxima. Vamos ver daqui a alguns dias, ou melhor, uma semana. Eu já vou te ver implorando para conseguir uma assistente ou uma enfermeira para o meu noivo. Banhar ele não vai ser trabalho, mas quando ele precisar usar o banheiro... Sem esperar resposta, Coralina saiu, seus saltos ressoando no mármore enquanto desaparecia pela porta principal. Olga permaneceu em pé em silêncio, observando-a se afastar. Seu rosto era uma mistura de calma e determinação, enquanto seus pensamentos se concentravam em uma única coisa: provar que Coralina estava errada. A bondade é uma janela aberta para a alma, deixando a luz entrar sem perguntar quem a precisa. O amor condicionado é uma porta fechada, que só se abre ao som de um elogio. Algum tempo depois, Olga estava diante da porta do quarto de Leônidas. Com os nós dos dedos, tocou suavemente, sua voz tranquila rompendo o silêncio do corredor. Senhor precisa de algo? De dentro, a voz de Leônidas soou abafada e hesitante. Na verdade, sim. Houve uma pausa antes de continuar. Diga a Coralina para vir. Olga hesitou, sentindo um nó no estômago. Finalmente respondeu. Sua noiva não está, senhor. Ela disse que tinha um compromisso profissional. O silêncio que se seguiu foi denso, como se o peso das palavras de Olga caísse sobre ambos. De dentro, nenhuma resposta veio, apenas um vazio que parecia se estender. Tentando aliviar a tensão, Olga continuou suavemente. Sua noiva me deixou encarregada de tudo o que o senhor precisar. Por favor, me diga como posso ajudá-lo. Mais silêncio. Olga baixou o olhar, buscando as palavras certas para insistir. Tomou coragem e perguntou novamente. Posso entrar, senhor? Dessa vez, uma voz quebrada, quase um sussurro do outro lado, respondeu. Entre! Olga empurrou a porta com cuidado e entrou. O quarto estava escuro, exceto pela luz suave de uma lâmpada ao lado da cama. Leônidas estava sentado em uma cadeira ao lado de uma pequena mesa, seu rosto parcialmente coberto pela sombra. Suas mãos, ainda envoltas em talas e ataduras, descansavam inertes sobre as coxas. Ele evitou olhá-la diretamente enquanto falava com evidente dificuldade. Preciso usar o banheiro. Engoliu em seco, seus olhos fixos no chão. E essas mãos inúteis não me servem para nada. Olga sentiu um aperto no peito. Aproximou-se lentamente, inclinando-se à frente dele.
Com delicadeza, pegou suas mãos envoltas em bandagens, segurando-as com uma ternura que parecia desafiar a dureza do momento. Senhor, suas mãos ainda são maravilhosas. Tenham ou não toda a funcionalidade de antes. Levantou o olhar, procurando seus olhos. Não deixamos de amar as pessoas ou nossos órgãos só porque têm algumas deficiências ou não atendem a todas as nossas expectativas. Isso contradiz o que é o amor, e mais ainda, o amor por si mesmo. Leônidas levantou o olhar, seus olhos brilhando de vergonha, mas agora não pela situação, e sim pela maneira como se referiu às próprias mãos, aquelas que um dia deram vida à música. Sem dizer mais nada, Olga se levantou e caminhou até uma prateleira pequena no quarto, de onde pegou um par de luvas descartáveis. Colocou-as cuidadosamente enquanto falava em um tom baixo, mas cheio de serenidade. Eu o acompanharei, senhor. Não precisa se preocupar com nada. Estou aqui para ajudá-lo. Leônidas assentiu levemente, seus ombros relaxando um pouco. Com uma doçura infinita, Olga o ajudou a se levantar e caminhar até o banheiro ao lado. Uma vez lá, ela ficou ao seu lado com calma, desabotoando com cuidado o cinto, a calça e a roupa íntima. Evitou olhar diretamente para ele, não por desconforto, mas por respeito, tentando preservar sua dignidade o tempo todo. Pode se sentar, senhor, disse suavemente, enquanto o ajudava a se acomodar no vaso sanitário. Me chame quando estiver pronto. Eu serei suas mãos de agora em diante. Olga deu um passo atrás e saiu do banheiro com calma, fechando a porta com cuidado para dar espaço. F ficou ali, do lado de fora, com os olhos baixos, mas com uma postura firme que refletia sua determinação. Embora discreta, sua presença transmitia prontidão imediata para ajudar assim que ele precisasse. A alma que serve sem repulsa é como a chuva generosa, que não distingue entre a lama e o jardim, pois entende que sua essência não está no lugar onde cai, mas na vida que deixa para trás. Já haviam se passado alguns dias desde que Olga começou a cuidar de Leônidas. A relação entre eles mudara, quase imperceptivelmente, como o eco de uma melodia que se ouve novamente depois de muito tempo de silêncio. Naquela tarde, enquanto os últimos raios de sol tingiam a mansão com tons dourados, o piano de cauda parecia esperar, imóvel, como uma peça esquecida da magnífica sala. Em cada nota que nasce da alma se esconde uma ponte, um laço invisível que une o que as palavras não conseguem dizer. Leônidas estava sentado na sala, com os olhos fixos no instrumento que tinha sido sua vida. Embora suas mãos continuassem imobilizadas, seus olhos pareciam acariciar as teclas à distância, como se tentasse recordar algo que não podia tocar. Olga entrou na sala carregando uma bandeja com o chá que ele costumava pedir. No entanto, ao notar para onde ele estava olhando, parou, deixando a bandeja na mesa com cuidado. Senhor gostaria de ouvir uma interpretação ao vivo de piano? Perguntou suavemente, seguindo a direção dos seus olhos. Leônidas soltou um suspiro longo e exausto. Ao vivo? Como? Respondeu com um tom que misturava amargura e resignação. Eu não posso tocar. Esse piano está tão morto quanto minhas mãos. Olga o olhou comovida, mas firme. Ela deu um passo em direção ao instrumento. Senhor, eu disse que poderia ser suas mãos. Não lembra? Fez uma pausa, medindo as palavras. Por favor, me ensine. Talvez eu possa recordar um pouco do que aprendi quando era criança. Quem sabe juntos possamos devolver um pouco de vida a esse honrado piano. Ele levantou os olhos surpreso. Havia esquecido aquelas palavras ditas dias atrás. Seu olhar, que antes estava duro, suavizou ao ver a determinação nos olhos de Olga. Você? Na frente desse piano? Perguntou com um tom de incredulidade. Sim, senhor. Não acho que o piano se importaria comigo, se minhas notas não forem tão agradáveis. Leônidas permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse avaliando suas palavras. Finalmente ele apontou para o banco do piano, com um leve movimento de cabeça. Sente-se, vamos ver o quanto você lembra. Olga obedeceu com o coração batendo forte no peito.
Suas mãos tremiam quando se posaram sobre as teclas. Fechou os olhos por um momento, buscando uma lembrança no meio do esquecimento, e começou a tocar uma escala de dó maior. As notas soaram limpas, mas rígidas, como se estivessem presas na timidez. De novo, ordenou Leônidas, inclinando-se para a frente. Mas não como se estivesse seguindo um manual. Faça isso como se estivesse contando uma história. Cada nota precisa dizer algo. Ela assentiu e tentou novamente. As notas fluíram com um pouco mais de suavidade, embora ainda carecessem de profundidade. Leônidas balançou a cabeça e, suavizando o tom, acrescentou: Olga, feche os olhos. Deixe suas mãos falarem por você. Lembre-se de como era sentar-se frente a um piano quando criança. Não pense na técnica. Pense no que você sentia. Ela fechou os olhos como ele pediu. No silêncio que se seguiu, seus dedos começaram a se mover com mais facilidade. As notas que tocava já não eram uma escala mecânica, mas algo diferente, uma melodia simples, porém carregada de emoção. Era como se a música tivesse estado esperando dentro dela todo esse tempo, adormecida, para despertar naquele momento. Leônidas a observava com crescente espanto. Sua voz saiu mais suave desta vez, quase em um sussurro. Isso não é algo que se aprende na infância. De onde você tirou isso? Olga abriu os olhos, surpresa com o que acabara de tocar. Não sei, senhor. Acho que lembrei. Mas sinto diferente agora. É como se meu coração sussurrasse emoções através dos meus dedos. Leônidas se apoiou no encosto de sua cadeira, seu olhar fixo nas mãos de Olga, ainda trêmulas sobre as teclas. Isso não é memória, Olga, isso é música. Fez uma pausa, lutando contra suas próprias emoções. Você tem algo que eu perdi há muito tempo, e não me refiro às minhas mãos. Ela o olhou confusa. O que quer dizer, senhor? Leônidas não respondeu imediatamente. Apenas soltou um suspiro, enquanto um brilho de admiração surgia em seus olhos. Refiro-me à capacidade de tocar com a alma, sem se preocupar com o resultado. Continue tocando, por favor. Isso me delicia e acalma meu espírito sobrecarregado. A arte que se entrega da alma não tem mestre nem aluno. São apenas dois espíritos compartilhando um momento eterno. Ela obedeceu, retomando a melodia com mais confiança. Cada nota parecia preencher o ar com algo mais que som. Esperança, dor, desejo. Leônidas fechou os olhos, permitindo-se sentir pela primeira vez em semanas algo mais que o peso de seu próprio vazio. Quando Olga terminou, se virou para ele, esperando uma palavra. Leônidas simplesmente a olhou, e em seu rosto se desenhou um pequeno sorriso, quase imperceptível. Olga, hoje você me deu muito mais do que eu poderia te ensinar. Fez uma pausa, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e algo que parecia ternura. Obrigado. Ela lhe devolveu um sorriso tímido, mas suas palavras foram firmes. Não me agradeça, senhor. Eu disse que seriam suas mãos. Só estou cumprindo minha promessa. E com essas palavras, naquela sala banhada pela luz do entardecer, o piano voltou a ser algo mais que um móvel. Uma ponte entre duas almas que buscavam curar-se mutuamente. A música não precisa de mãos perfeitas, mas de almas que saibam ouvi-la. Antes de sair da sala naquela tarde, Olga disse a Leônidas: Senhor, lembro-me disso. As feridas nem sempre nos tiram o que somos. Às vezes, nos revelam o que nunca soubemos que tínhamos. Chegava o fim de mais um dia. A tarde transcorreu silenciosa na imponente mansão, e no banheiro principal, uma delicada cena se desenhava. Olga estava ajoelhada ao lado da grande banheira de mármore, ajudando Leônidas com absoluto respeito. Ela havia enchido a água com óleos essenciais, que exalavam um aroma relaxante de lavanda, e agora se inclinava cuidadosamente para ele, evitando qualquer contato visual que pudesse incomodá-lo. Leônidas, com as mãos imobilizadas e uma expressão resignada, permanecia sentado dentro da banheira. Seu torso refletia na superfície da água morna, enquanto Olga, com movimentos medidos e gentis, aplicava o sabonete em uma esponja. Suas palavras romperam o silêncio.
Esta noite quero que toque o piano para mim, Olga. Ela levantou os olhos surpresa com o tom direto do pedido. Seus olhos mostravam uma mistura de surpresa e dúvida. Esta noite, senhor? Repetiu em voz baixa, voltando a se concentrar na tarefa. Mas, a essa hora, sua noiva deve estar em casa. E não sei se ela vai gostar que uma criada... Leônidas a interrompeu com um tom firme, mas não rude. Acho que ela estará em um evento até tarde, foi o que me disse. Fez uma pausa, soltando um leve suspiro. No final, não importa a opinião dela. Ela não gosta dessas interpretações. Prefere outros instrumentos. Olga assentiu com uma leve inclinação de cabeça. Suas mãos continuaram a trabalhar com precisão, limpando seus braços com cuidado para não machucá-lo. Depois de um momento de silêncio, respondeu com um tom suave e respeitoso. Claro, senhor. Depois de servi-lo no jantar, o esperarei na sala de piano. Leônidas a observou com um olhar pensativo, como se ponderasse algo mais internamente. Finalmente falou, quebrando o silêncio que se tornara desconfortável. Tenho uma ideia melhor, Olga. Por que não me acompanha no jantar? Quase sempre sou obrigado a comer sozinho. Ela parou por um instante, surpresa, e depois lhe deu um pequeno sorriso caloroso. Será uma honra, senhor. Fez uma pausa, voltando à tarefa enquanto vertia shampoo em suas mãos. Mas agora vamos garantir que você fique bem limpo, disse com um leve sorriso nos lábios, para que seu espírito também esteja feliz. A água fluía suavemente enquanto Olga trabalhava com sua esponja, seus movimentos constantes e delicados, evitando qualquer sinal de desconforto. Leônidas fechou os olhos, permitindo-se, por um breve momento, aproveitar a tranquilidade e o calor que a presença de Olga proporcionava, como se o cuidado físico dela começasse a curar também algo mais profundo. Entre dois corações que se encontram, não são necessários pontes visíveis. A corrente da alma sabe como fluir para onde é necessário. Horas depois, o jantar estava pronto. Na sala de jantar principal da mansão, uma luminária de cristal iluminava a mesa com um brilho acolhedor. Olga chegou pontualmente empurrando um carrinho de serviço coberto com uma toalha branca impecável. A criada arrumou a mesa diante de Leônidas. Colocou os talheres, ajustou a toalha de linho e se certificou de que tudo estava no lugar antes de olhar para o homem sentado no extremo da mesa. Leônidas, vestido com uma camisa leve que Olga o ajudara a vestir, a observava em silêncio. Senhor, tudo está pronto, disse com um leve sorriso, dando um passo para trás. Ele não respondeu imediatamente, apenas fez um aceno com a cabeça na direção da cadeira à sua frente. Sente-se, Olga. Havíamos combinado que esta noite jantaríamos juntos, não? Ela sorriu timidamente, o rubor aparecendo em suas bochechas. Acenou com um pequeno gesto e, com cuidado, se sentou ao lado dele. Por um momento, o silêncio preencheu o espaço, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que antecede algo significativo. Leônidas tomou um gole de água antes de falar, com Olga segurando delicadamente o copo para ele. Seu olhar fixo na mulher à sua frente transmitia uma mistura de gratidão e espanto. Sabe, Olga, esta mesa sempre me pareceu grande demais. Acho que nunca percebi o quanto uma refeição muda quando há alguém com quem compartilhá-la. Olga olhou-o com carinho enquanto pegava suavemente um pequeno pedaço de salmão com o garfo, levando-o cuidadosamente à boca de Leônidas. Suas mãos trabalhavam com precisão e ternura, transformando um ato rotineiro em algo quase cerimonial. Mesas grandes sempre parecem vazias, senhor, mas não é por causa do tamanho. É porque faltam corações sinceros, dispostos a preencher o espaço entre manjares e pratos. Leônidas inclinou levemente a cabeça, impressionado com sua resposta. Começaram a comer, e a conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu ambos. À medida que Olga o alimentava, suas palavras pareciam aliviar tanto quanto a comida. Me diga uma coisa, Olga, como você consegue manter essa serenidade? Perguntou Leônidas e sua voz baixa, mas carregada de curiosidade. No meio de tudo o que você viveu, parece que sempre encontra uma forma de seguir em frente.
Olga pensou por um momento antes de responder, enquanto segurava a colher com a sopa quente, esperando que ele bebesse antes de falar. Senhor, acho que todos nós somos como os rios. Alguns dias a água flui tranquila, outros enfrenta pedras, quedas e turbulências. Mas o rio sempre segue seu curso porque sabe que, embora não possa mover montanhas, pode contorná-las com paciência. Assim tenho tentado viver, lembrando que não há pedra que o tempo não desgaste. Leônidas soltou um leve suspiro enquanto ela limpava uma pequena gota de sopa da comissura de seus lábios com o guardanapo. Olhou-a fixamente, como se suas palavras tivessem tocado algo profundo nele. Isso é impressionante, Olga. É mais poético do que qualquer sonata que eu tenha tocado. Ela sorriu, abaixando ligeiramente o olhar enquanto cortava um pequeno pedaço de legumes. A poesia não está nas palavras, senhor. Está nas cicatrizes que aprendemos a transformar em arte. O senhor mesmo sabe. O que a música não pode expressar com notas, diz com silêncios. O intercâmbio ficou suspenso no ar, misturando as palavras sábias de Olga com o gesto sutil de suas mãos, que não apenas alimentavam seu corpo, mas também seu espírito. Ambos trocaram olhares carregados de algo que não precisava ser dito. Continuaram a comer em uma atmosfera cheia de respeito, e algo mais que parecia uma ponte invisível entre duas almas. Quando estavam terminando o jantar, Olga pegou a bandeja do carrinho para começar a servir a sobremesa. No entanto, o som de saltos ecoando pelo corredor interrompeu a quietude da cena. A porta do comedor se abriu repentinamente e lá estava Coralina, com um vestido vermelho justo que acentuava sua figura perfeita, como uma modelo esculpida acostumada a elogios por suas facções incríveis. Sua expressão era de absoluta incredulidade. "O que significa isso?" exclamou seu tom carregado de raiva ao ver Olga sentada à mesa, junto a Leônidas. "O que está essa criada fazendo no meu lugar?" Coralina deu um passo à frente, apontando para ela com o dedo, como se estivesse acusando-a de um crime. "Isso é inaceitável. Saia daqui imediatamente. Este não é o seu lugar!" gritou, sua voz subindo de tom a cada palavra. Olga, em silêncio, abaixou o olhar. Com calma e dignidade, levantou-se da cadeira, pegou o carrinho de serviço e se afastou do comedor sem dizer uma palavra. Quando ficaram a sós, Leônidas levantou o olhar para Coralina. Seu tom, embora contido, estava carregado de reprovação. "Por que você tem que humilhá-la assim?" disse com um toque de incredulidade. "Ela só cuida de mim. O que você deveria estar fazendo?" Leônidas respirou fundo, fechando os olhos por um momento como se tentasse conter uma avalanche de emoções. Depois, olhou para Coralina, seus olhos cansados, mas firmes. Sua voz, embora suave, soou com uma intensidade que preenchia todo o comedor. "A perfeição, Coralina", começou fazendo uma pausa para escolher cuidadosamente suas palavras. "Não está no rosto ou no corpo, por mais belos que sejam. A perfeição é uma palavra oportuna. Uma mão estendida quando alguém cai, um gesto que nasce sem esperar aplausos." Fez uma pausa, seu olhar atravessando a arrogância de Coralina. "Você fala de amor como se fosse algo que se pudesse medir em elogios, contratos ou capas de revistas. Mas o amor, Coralina, não se demonstra em palavras nem em promessas que brilham sob os flashes. O amor se revela nas sombras, nos dias difíceis, no que você faz quando ninguém está olhando. E o que eu observei, Coralina, após o acidente, me diz mais sobre você do que você mesma diria." O silêncio caiu pesado sobre o ambiente. Coralina piscou, visivelmente surpresa com a profundidade de suas palavras. Mas Leônidas não deu espaço para ela interromper. "Amar, Coralina, não é ficar apenas na época de glória, mas estar disposto a compartilhar também o fardo. E se isso é demais para você, então não falemos de amor. Chame de conveniência, interesse, qualquer outra coisa, mas não se engane chamando isso de amor." Coralina soltou uma risada fria e cortante enquanto seus olhos faiscavam com uma mistura de raiva e desprezo.
Ela deu um passo mais perto de Leônidas, cruzou os braços e o observou, como se ele fosse uma figura que acabara de perder todo o valor. Você realmente acha que pode me dar lições sobre amor? Perguntou, seu tom ácido como o fio de uma faca. Você, Leônidas, o pianista prodigioso, o homem que vivia com as mãos no piano e agora você mal consegue segurar um copo. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Fez uma pausa dramática, se certificando de que suas palavras o atingissem profundamente. Vejo um monumento em ruínas. Algo que costumava ser glorioso e que agora não passa de um lembrete triste do que nunca mais será. Leônidas manteve o olhar, mas seus olhos refletiam o golpe que cada palavra lhe desferia. Coralina não parou por aí. E o que você acha que eu devo fazer? Ficar aqui, desperdiçando minha juventude e minha beleza, cuidando de um homem que já não pode fazer o único que o tornava especial? Porque sejamos sinceros, Leônidas, sem o piano, você não passa de um homem comum. E eu não fui feita para o comum. Ela se inclinou ligeiramente em direção a ele, sua voz baixando para um sussurro afiado. Sabe o que significa para mim esse diagnóstico que lhe deram? Significa que minha vida está atada a um fracasso. A alguém que já não brilha, que já não inspira, que não tem mais nada para me oferecer. Leônidas engoliu em seco, mas Coralina não demonstrou piedade. A realidade é esta. Suas mãos, suas gloriosas mãos, estão quebradas. Os médicos dizem que com sorte você pode recuperar um pouco de movimento, mas tocar como antes... Isso é um sonho morto, Leônidas. E eu não tenho tempo para sonhos mortos. Eu sou Coralina Zoraida Baez, entende? Meu lugar está sob os refletores, não nas sombras, cuidando de um deficiente que mal conseguirá abotoar uma camisa com sucesso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Coralina o olhou com os braços ainda cruzados, como se tivesse descarregado toda a verdade que acumulou desde o acidente. Mas Leônidas, embora seu rosto mostrasse uma dor evidente, não desviou o olhar dela. O amor não se mede em dias ensolarados, mas na capacidade de se sustentar mutuamente nas tempestades. De repente, um som inconfundível invadiu o ambiente. As notas de uma interpretação de piano, impecáveis, fluídas, carregadas de emoção e técnica. Era uma peça que Leônidas conhecia melhor do que nenhuma outra. Uma que ele mesmo compôs anos atrás, inspirada em um amor que na época considerava eterno, por sua noiva. O som de cada tecla parecia vibrar com uma precisão e sensibilidade quase sobre-humanas. Coralina abriu os olhos desmesuradamente, virando a cabeça em direção à porta do comedor, que dava para o salão principal. Seu rosto, pela primeira vez, estava desprovido de arrogância e cheio de desconcerto. "Isso tem que ser uma gravação", exclamou quase gritando, enquanto dava um passo para trás, como se o próprio som a empurrasse. "Não é real. É impossível. Leônidas, o que é isso? É uma brincadeira sua?" Suas palavras saíram entrecortadas enquanto ela apontava na direção de onde vinham as notas. "Só você conhece essa partitura. É a que você tocou quando me pediu em casamento. Só você tocou ela. Então, quem está no piano?" Leônidas, que estava imóvel, levantou a cabeça lentamente. Seu coração batia descontrolado. Ele sabia, sentia. Não poderia ser ninguém além de Olga. Mas aquela peça não só era extremamente técnica, como estava impregnada de matizes que só ele conhecia. Olga não deveria ser capaz de interpretá-la assim, não com aquele nível de perfeição. Coralina deu um passo em direção à porta do comedor, seu salto soando contra o mármore, enquanto as notas do piano alcançavam um clímax carregado de emoção. Parou no meio do caminho, virando-se para Leônidas com incredulidade. "Diga-me que é uma gravação, Leônidas. Diga-me que isso é uma das suas brincadeiras estranhas." Insistiu sua voz quebrada entre o medo e a raiva. "Não pode ser ela. Aquela criada não pode tocar assim. É impossível." Leônidas, incapaz de conter sua própria curiosidade, se levantou da cadeira. As talas pendiam como um lembrete mudo de sua limitação, mas suas pernas estavam firmes. Caminhou até o salão com passos decididos.
embora sua mente estivesse carregada de um peso invisível. A necessidade de confirmar o que seu coração intuía o impulsionava. De fato, Olga estava sentada ao piano, suas costas eretas, seus dedos se movendo com uma graça impressionante sobre as teclas. À sua frente, uma partitura descansava aberta, suas páginas mostrando a complexidade da peça que ela estava interpretando. Seus olhos estavam fixos nas notas, seguindo-as com uma concentração absoluta. Parecia quase impossível que alguém que não fosse um músico profissional fosse capaz de executar com tanta precisão uma obra tão intrincada. Mas ali estava Olga, guiando-se pelo papel, como se tivesse encontrado nele uma conexão que ia além do simples entendimento técnico. Coralina deu um passo para trás, colocando uma mão no peito. Seu rosto era uma mistura de assombro e desconcerto. Não, não pode ser, murmurou, enquanto as notas finais da peça ressoavam, suspensas no ar como se negassem a morrer. Olga moveu os olhos lentamente, levantando o olhar para Leônidas. Suas mãos tremiam sobre as teclas, como se a emoção do que acabara de fazer a alcançasse de golpe. De fato, Olga continuou seu discurso com uma voz firme, que soava com a força de sua determinação, enquanto Leônidas ouvia em completo silêncio, seu olhar fixo na cena que se desenrolava diante dele. Senhora Coralina, você acha que o talento do Sr. Leônidas termina com o band-aid que envolve suas mãos e sucumbe com a paralisia de seus ligamentos? Disse Olga, seu tom claro e cheio de autoridade moral. Você acha que o diagnóstico médico realmente pode destruir a carreira de um homem tão ilustre, só porque ele não tem mais a mobilidade das mãos? Olhe para mim. Eu agora sou as suas mãos. Ele me ensinou algumas coisas que me fizeram lembrar das minhas lições de infância, aquelas que, com dificuldade, meus pais conseguiram me financiar naqueles anos dourados. Mas acho que aqui o único ser com alma defeituosa é a sua. Coralina bufou com um som que preencheu o salão como um trovão. Como você ousa? Disparou com uma mistura de raiva e incredulidade. Olga, no entanto, não vacilou. Dando um passo à frente, suas palavras fluíam com a força de uma verdade que não poderia calar. Eu sei que não tenho o direito de interferir, não sem colocar o meu cargo nesta casa à disposição, mas minha dignidade humana não me permite ignorar tudo o que aconteceu. Os insultos contra mim pouco me importam. Eu, afinal, não sou uma artista renomada, sou apenas uma criada, a doméstica que se encarrega de lavar o seu noivo no banheiro, de garantir que ele esteja limpo, banhado, impecável, até mesmo de atendê-lo quando seu metabolismo acelera e eu o escuto dizendo: "Vem rápido, fiz outra vez nas calças." Fez uma pausa, com os olhos brilhando de emoção contida. E ambos rimos no meio dos maus odores que são naturais em nossa condição de seres vivos. Olga se ergueu com uma calma digna enquanto Coralina a observava boquiaberta, sem poder interrompê-la. Sou apenas a moça da limpeza, a mulher de serviço, a empregada doméstica. Não sou nem pretendo ser a beleza que é a senhora, senhorita. Uma modelo internacional catalogada como o rosto do ano ou a mulher mais bonita da América Latina segundo a revista Feminina. No entanto, não me importo em renunciar ao meu cargo nesta casa, pois mesmo que eu tenha que dormir na rua, não posso permitir abusos contra esse homem tão maravilhoso com quem você tem a sorte de estar comprometida. Através desse gesto que fiz ao tocar esse nobre piano, interpretando uma partitura que ele criou para você, estou apenas dizendo: por favor, respeite seu noivo, trate-o com dignidade, não o subestime nem o compadeça, não o degrade nem o humilhe. Eu asseguro que muitos serão os discípulos que se tornarão as mãos de tão ilustre pianista. Coralina, furiosa, abriu a boca para lançar outro ataque, mas antes que pudesse falar, Leônidas se pronunciou, com uma expressão que irradiava calma e resolução. Coralina, disse, sua voz firme como o golpe de um martelo no ar. Quem vai dormir na rua será você. Saia imediatamente desta mansão e da minha vida. Não acredito que você seja tão famosa daqui em diante, quando não tiver mais a referência do meu nome para impulsionar sua carreira de modelo. A modelo deu um passo para trás, seus olhos ardendo de incredulidade.
Como você ousa fazer isso comigo? Gritou, sua voz subindo vários tons de indignação. E ainda na frente de uma criada? Leônidas não desviou o olhar. Deu um passo em direção a Olga, seus olhos brilhando com uma clareza que ele não demonstrava há meses. Esta criada, disse com uma voz suave, mas cheia de peso, tocou a partitura do seu próprio pedido de casamento. Pois agora é com ela que eu desejo me casar. E para espanto de Coralina e Olga igualmente, Leônidas se ajoelhou desajeitadamente, com as mãos ainda imobilizadas nas férulas. Olga, com lágrimas caindo livremente de suas bochechas, pegou suas mãos enfaixadas entre as suas, com um tremor que não podia esconder. Senhor, não diga isso, murmurou entre soluços, enquanto seus dedos acariciavam as ataduras com uma mistura de ternura e espanto. Não sou digna de algo tão grande. Você é mais do que digna, respondeu Leônidas, sua voz quase um sussurro. Você foi quem me mostrou o que significa ser verdadeiramente amado, e eu notei em seus olhos que também me ama. Coralina, vermelha de raiva, apertou os dentes e girou sobre seus saltos, caminhando em direção à porta com uma dignidade fingida. Vou pegar minhas coisas, vou embora daqui, exclamou enquanto sua voz se perdia no eco da sala. Quando finalmente a porta se fechou atrás de Coralina, Leônidas e Olga permaneceram em silêncio, seus olhares se encontrando em meio a uma sala cheia de música, amor e uma nova esperança que nascia entre eles. Um ano depois, a mansão se vestiu de branco para celebrar o casamento de Leônidas e Olga. O evento, íntimo mas cheio de emoções, reuniu os amigos mais próximos de Leônidas e alguns colegas que, após o acidente, se tornaram fervorosos admiradores de sua força. Olga, vestida com um simples mas elegante vestido de renda, caminhou até o altar ao som de uma melodia que Leônidas compôs secretamente para ela. Quando chegou o momento de trocar os votos, Leônidas surpreendeu a todos ao se sentar diante do piano, um gesto que ninguém esperava. Com luvas especiais projetadas para proteger suas mãos ainda em recuperação, ele tocou uma peça breve mas emocionante que preparou com dedicação durante semanas de esforço. Seus dedos, agora com um pouco de mobilidade graças aos meses de terapia intensiva, se moviam com cautela nas teclas. Embora as notas não fossem perfeitas e suas mãos tremessem levemente, a mensagem era inconfundível. A música não desapareceu. Ela continuava viva, alimentada pelo amor, fé e esperança que agora compartilhava com Olga. Lágrimas escorriam pelo rosto da noiva enquanto Leônidas tocava. Quando terminou, se levantou com esforço e a olhou diretamente nos olhos. Olga, você é o milagre que Deus me enviou para me mostrar que as notas mais bonitas não saem das mãos, mas do coração. Prometo que, embora minhas mãos não sejam as mesmas, elas nunca deixarão de te sustentar. Olga pegou as mãos de Leônidas entre as suas emocionada. E eu prometo que, enquanto você encontrar música em seu coração, eu serei suas mãos quando precisar, suas asas quando não puder voar e seu lar quando precisar de descanso. O beijo que selou seus votos foi acompanhado por uma calorosa salva de palmas dos presentes. Nesse momento, não importavam as limitações físicas nem os obstáculos que pudessem surgir no futuro. Eles haviam encontrado algo mais forte do que qualquer adversidade, uma fé inquebrantável, uma esperança compartilhada e um amor que ressoava como a mais sublime das sinfonias. Querido ouvinte, cada vez que comenta, compartilha e dá um curtida em cada história, ajuda a alimentar um cão abandonado na rua. Deixe seu nome para enviarmos um abraço e saudação personalizados.